Com exceção de Afrodite, não existe nada neste planeta mais adorável que uma flor, nem nada mais essencial que uma planta. A verdadeira matriz da vida humana é o relvado de que se veste a Mãe Terra. Sem plantas verdes não poderíamos respirar, nem comer. 1 milhão de lábios movediços na face inferior de cada folha cuida de devorar dióxido de carbono e expelir oxigênio. Ao todo, cerca de 65 milhões de quilômetros quadrados de superfície foliar vêm-se diariamente envolvidos nesse milagre da fotossíntese, produzindo oxigênio e comida para os bichos e o homem. Dos 375 bilhões de toneladas de alimentos que consumimos por ano, a maior parte provém das plantas, sintetizada por elas, do ar e do solo, com a ajuda da luz solar. O restante é fornecido por produtos animais que, por sua vez, derivam das plantas. Através da doçura da fotossíntese é que se tornam nossos a comida, a bebida, os inebriantes, as drogas e os remédios que mantêm o homem vivo e radiantemente saudável, quando usados em acerto. Amidos, gorduras, óleos, ceras, celulose, tudo isso é produzido pelo açúcar. Do berço à sepultura, o homem recorre à celulose para obtenção de abrigo, roupas, combustível, cestos, fibras, cordas, instrumentos musicais, bem como do papel, no qual ensaia sua filosofia. A extraordinária quantidade de plantas usadas com proveito pelo homem é indicada por quase 600 páginas do Dicionário de Plantas Econômicas de Poff. A agricultura, como bem sabe o economista, é a base da riqueza de uma nação. Instintivamente advertidos das vibrações estéticas das plantas, que são satisfatórias do ponto de vista espiritual, os seres humanos se sentem mais felizes e possuídos por maior bem-estar quando convivem com a flora. Requisitos indispensáveis à mesa ou em festividades são as flores, que acompanham ainda o nascimento, o casamento, a morte. Quer por amor ou amizade, quer para agradecer a hospitalidade ou homenagear uma pessoa, damos flores de presente. O que os jardins são para as casas, embelezando-as são para as cidades e os países, os parques e as reservas florestais. A primeira coisa que uma mulher pensa em fazer para dar mais vida a um cômodo é enfeitá-lo como um vaso ou uma jarra de flores. E a maioria dos homens instados é capaz de descrever o paraíso, seja no céu ou na terra, como um jardim repleto de orquídeas luxuriantes e habitado por uma ninfa ou duas. O dogma aristotélico de que as plantas têm alma, mas não sensações, atravessou a Idade Média e perdurou até o século XVIII, quando Carl von Linné, o grande pioneiro da botânica moderna, declarou que as plantas só diferem dos bichos e do homem por sua falta de movimento, conceito esse que seria derrubado pelo famoso botânico do século XIX, Charles Darwin, o qual provou que cada gavinha está dotada de um poder de movimento independente. Segundo Darwin, as plantas só adquirem e exibem esse poder quando isso apresenta alguma vantagem para elas. No início do século XX, um talentoso biólogo vienense com o nome gaulês de Raoul Francis lançou a ideia chocante para os filósofos da natureza contemporâneos de que as plantas movem seus corpos com uma liberdade, um desembaraço e uma graça tão grandes quanto o homem, ou o bicho mais capacitado, que só não apreciamos isso pelo fato de as plantas se moverem a um passo bem mais lento que o nosso. As raízes das plantas, disse Francis, escavam percrustantemente a terra, os brotos e as bergôntias giram em círculos definidos, as folhas e flores vergam e tremem com as mudanças, as gavinhas se enroscam inquiridoras,
e se estendem com braços fantásticos para sondar o ambiente. Apenas por não se dar ao trabalho de observá-las é que o homem julga as plantas desprovidas de movimentos e sensações. Poetas e filósofos como Johann Wolfgang von Goethe e Rudolf Steiner, que tiveram paciência de observar as plantas, descobriram que elas crescem em direções opostas, penetrando por um lado no solo, como que atraídas pela gravidade, e irrompendo por outro pelos ares, como que puxadas por alguma forma de antigravidade ou levitação. Radículas vermiformes que Darwin comparou a um cérebro valem-se de finos filamentos brancos para escavar constantemente para baixo, aglomerando-se firmemente no solo e provando-o à medida que avançam. Pequenas câmaras ocas nas quais uma bola de amido pode retinir indicam às pontas da raiz a direção da força de gravidade. Quando a terra está seca, as raízes se voltam para um solo mais úmido, penetrando eventualmente em tubos enterrados, alastrando-se por extensões de até 12 metros, como no caso da alfafa, ou desenvolvendo uma energia capaz de perfurar o concreto. Ninguém ainda contou as raízes de uma árvore, mas o estudo de um único pé de centeio indica o total de mais de 13 milhões de radículas com uma extensão conjunta de cerca de 608 quilômetros. Nessas radículas de centeio encontram-se delicados filamentos cujo número é estimado em cerca de 14 bilhões e cujo comprimento total anda por volta dos 11 mil quilômetros, ou seja, quase a distância de um polo ao outro. À medida que se gastam em contato com pedras, seixos e grandes grãos de areia, as células especiais de escavação são rapidamente substituídas por células de idêntica natureza, mas elas morrem quando atingem uma fonte nutritiva e são substituídas então por células destinadas a dissolver minerais e coletar os elementos resultantes. Essa nutrição fundamental ascende de célula em célula através da planta, a qual constitui uma unidade singular de protoplasma, a substância líquida ou gelatinosa considerada a base da vida física. A raiz é assim uma bomba de água, com a água agindo como um solvente universal, elevando elementos da raiz à folha, evaporando e voltando à terra para de novo ser o meio dessa cadeia vital. As folhas de um modesto girassol são capazes de eliminar num dia a mesma quantidade de água que um homem transpira, e uma única bétula, num dia quente, pode absorver até 380 litros, exudando através de suas folhas uma refrescante umidade. Não há planta que seja uma coisa estática. Todo crescimento é uma série de movimentos. As plantas estão constantemente preocupadas em envergar, em tremer e dar voltas.